Essas estrelinhas. Thiago Braga aqui, e eu não preciso introduzir nada pra vocês, porque, senhoras e senhores, nós estamos diante de nada mais, nada menos do que o novo jogo do Assassin's Creed, Assassin's Creed Shadows. Vocês estavam doidos pra fazer análise histórica desse trailer aqui, e eu tava doido pra fazer análise histórica desse trailer aqui pra vocês. Então vamos começar. Isso aqui é uma ninja no Japão feudal, usando um capuz. Isso aqui é esquisito pra caramba. Assim como seria esquisito pra caramba se eu hoje não tivesse usando Insider. Olha só isso aqui, senhoras e senhores. Isso aqui é leveza, qualidade, beleza, conforto. Isso aqui é Insider. E você sabe, Insider é qualidade pura. Eu já disse um monte de vezes pra vocês, eu vou continuar repetindo aqui. Se você usar Insider uma vez na sua vida, você não vai querer saber de outra coisa. Vai pelo Braguinha aqui. Então não perde esse descontaço aqui não, menino. 12% de desconto na compra de qualquer item no site. Você já sabe, é só clicar no link aí na descrição, ir pro site e aproveitar, porque Insider é qualidade pura. Agora tomara que esse Assassin's Creed Shadows seja coisa boa do ponto de vista histórico também, porque a felicidade é garantida pra mim e pra você. All I have ever known in my life, I will end. Então, esse aqui é o tal do território do clã de Iga, que acabou ficando famoso justamente como clã dos ninjas, junto com uma outra região também do Japão chamado de Kouka. Só que isso tudo é conversinha pra otaku dormir. Eu já falei isso pra vocês e eu vou repetir. Ninjas não eram clãs, não tinha clã de ninja em lugar nenhum do Japão, nunca teve isso. Não tinha uma casta, nenhuma classe social no Japão feudal em que um ninja ou um shinobi estaria no topo da hierarquia. Porque ninja não era uma casta, não era uma classe, não era um ranking de guerreiros, não era nem nada. Ninja era um trabalho. Só e somente isso. E hoje, inclusive, por causa disso, tem um monte de charlatão por aí ensinando essas tais as artes ninjas, dizendo que são os herdeiros dessas artes que vieram desde os clãs lá antigos de Kouka e Iga. E tudo isso por quê? Por causa desses otakus narutete que ficam se achando ninja fazendo aqueles jutsus do satanás. Mas a Ubisoft sabe fazer ambientação de jogo. Isso aí tem que tirar o chapéu pros caras. Olha isso aqui. Que coisa linda. Essa palminha aí não sei o que é não. Ó, várias coisas legais acontecendo aqui, galera. Várias coisas interessantes, ó. A gente tá aqui no período do Japão feudal, né? Tem muita coisa interessante pra gente destacar aqui, ó. Pelo jeito, esse aqui é o Oda Nobunaga, né? Pelo menos são os samurais amando do Oda Nobunaga, que era o principal senhor feudal aqui, que queria unificar o Japão. E aqui, o jogo tá querendo mostrar pra gente que ele tá atacando uma espécie de vila ninja, talvez justamente a vila de Iga. E aí, naturalmente, os ninjas vão se rebelar contra os samurais, né? Tipo aquele mito maluco de que ninjas eram inimigos dos samurais, né? Depois, inclusive, dá uma olhada nos meus vídeos destruindo os maiores mitos dos ninjas e dos samurais, que eu destruo os maiores mitos dos ninjas e dos samurais. Tem tanto mito sobre ninjas e samurais que dava pra fazer uma religião com isso. Só que nesse caso aqui específico, o Oda Nobunaga não tá atacando uma vila ninja não, porque não tinha esse negócio de vila ninja. Era vila de samurai. E Nobunaga tava atacando todo mundo no Japão porque ele queria unificar todo mundo no Japão. E não tem nada na história que unifica mais um povo do que entrar na porrada. Mas vamos dar uma olhada de novo nessa cena aqui, porque ela é muito interessante. Tem vários pontos altos aqui pra gente destacar, ó. Ó, primeira coisa legal aqui que os samurais estão usando lanças, né? Que eram as armas principais deles e não a katana. Desculpa, katana. E era a mesma coisa com os cavaleiros medievais também. As armas principais dos cavaleiros não eram as espadas longas, eram as lanças. Outra coisa muito legal aqui, ó, a gente está no período Sengoku, que é justamente a guerra civil, especificamente entre os anos 1580 e 1581. Nessa época aqui, os portugueses e japoneses estavam no maior love, amiguinho. Os tugas vendiam várias coisas para os japas compravam várias coisas
dos Tugas. E uma das coisinhas que os japoneses compraram e aprenderam a fazer dos Tugas era justamente isso aí, ó. As armaduras peitorais de placa, que os japoneses chamavam na época de Nanban Douguzoku, algo como a armadura do estilo bárbaro. Então essa armadura foi a mais comum nesse período, então ponto para a Ubisoft por ter colocado ela aí. Ah, e só lembrando um detalhe legal aqui, caso você não tenha percebido, se o homem só lutando contra vários samurais assim já tinha morrido muito aí, imagina um docinho de coco, igual essa menina aí, ó. Só uma pergunta, ainda não é crime dizer que homens são fisicamente mais fortes que as mulheres não, né? E aí você imagina só a devastação que deve ter sido esse período sem Goku realmente, né? Porque com o Goku era complicado, imagina sem ele. Não acredito que eu fiz essa piada. É mesmo. You are still a frog in a well who knows nothing of the sea. The ocean's filled with new ships. Pelos poderes de Grayskull. Senhoras e senhores, olhem isso aqui. O estado da arte da navegação do século XVI. Agora dá uma olhadinha de quem são esses galeões aqui, ó. São simplesmente os galeões mais brabos do universo. Ponto final. Aqui, ó, se você não percebeu também, ó, é o mesmo símbolo que tá aqui, ó. Isso só representa uma coisa: potência. Mais nada. Respeito. Caiu, merda. E vamos lembrar que ingleses e holandeses só pisam aí no Japão décadas depois. Então estou muito curioso para ver essa participação aí dos galeões portugueses, dos jesuítas, e ver como é que vai funcionar essa interação aí. Filled with new ships, but they all come from the same river. Greed. E esse aí, senhoras e senhores, é ninguém mais, ninguém menos do que o grande Yasuke. Ou para quem não fala o japonês samuraico tão bem quanto eu, Yasuke. Ou para os mais íntimos, Nenê. Diz que ele não é a cara do Nenê. Power. Vengeance. Volta aqui. Senhoras e senhores, observem agora o estado da arte da guerra japonesa de toda a sua história. Aqui. Power. Olha isso aqui, é isso aqui, ó. Isso aqui, senhoras e senhores, as armas de Tanegashima. Essa cena aqui, pra mim, é a mais importante do jogo inteiro e ela me deixou muito feliz porque a arte da guerra japonesa mudou completamente quando os portugueses apresentaram essas bichinhas aqui pros japas. Deixa eu te dizer uma coisa, amiguinho. Os japinhas aqui não queriam saber de outra coisa. Era tirambaço pra todo lado depois que os portugueses levaram esses mosquetes pra lá. Katana, lancinha, acabou. Isso aí acabou pros samurais. Era só azeitona na testa, meu amigo. E aí foi uma corrida armamentista maluca. Eles começaram a fazer uma produção em massa desses mosquetes. E aí tem até algumas crônicas europeias que dizem que tinha mais armas de fogo no Japão do que na Europa. Então isso ajuda a gente a entender como que de fato os japoneses apreciaram muito e queriam realmente reproduzir essas armas que mudaria o poder no campo de batalha. Vengeance. Veja bem, né? Para uma katana atravessar uma armadura de placa desse jeito e ainda atravessar a traseira da placa do cara e ainda atravessar o cara, é por isso que tem tanto fanboy de katana achando que ela corta até átomo no meio. É culpa disso aí, ó. Não deixa esses jogos entrarem na sua cabeça não, menino. Uma katana e um corte, cortar 4 juntos, né? É. Vai vendo aí. Or choose another path beyond what we see. And we must look for it together. Que coisinha mais fofa, né, gente? Juntinhos. We must learn to trust. Rebuild. Vamos lá. É o seguinte, galera. Esse negócio do Yasuke vai dar uma cadeia
Mas vamos lá, vamos fazer uns comentários rápidos aqui, porque esse cara aqui vai ser um dos maiores motivos das maiores tretas da história da internet. Mas só para resumir para vocês aqui então, porque eu vou explicar em mais detalhes assim que o jogo sair. Tudo que a gente sabe sobre ele são apenas fragmentos isolados de pouquíssimas fontes, sejam fontes japonesas mesmo ou fontes europeias, tentando trazer um pouco de identidade para o Yasuke, mas a gente não sabe, por exemplo, onde ele nasceu na África, o fato de ele não ter um sobrenome conhecido, então muita coisa da biografia do próprio Yasuke a gente nem sabe. Então a maior parte do que a gente sabe sobre ele vem de algumas fontes do português Luís Frois, que inclusive eu já citei para vocês aqui no meu vídeo sobre o Shogun, que foi um dos cronistas mais importantes desse período do Japão. E a gente tem as próprias crônicas do Oda Nobunaga. Então no máximo que a gente consegue fazer aqui é juntar esses fragmentos do Luís Frois e do Oda Nobunaga e algumas outras fontes menores e tentar formar um pouco mais da personalidade, do caráter, das ações, do que Yasuke foi realmente dentro do Japão, mas quem a Ubisoft colocou como personagem principal do jogo? E dá uma olhada nisso aqui, senhoras e senhores. Trailer internacional e o trailer da Ubisoft Brasil. Os fãs estão se manifestando e por uma razão muito simples. Por que colocaram um cara irrelevante para a história japonesa no período mais relevante da história japonesa como personagem principal do jogo? Repito aqui, Yasuke existiu, esteve no Japão, pode ou não ter sido um samurai, mas nada disso muda um fato simples e objetivo. Ele não teve relevância nenhuma para a história do Japão. Por isso, principalmente os fãs japoneses estão revoltados, e com razão. Quando Assassin's Creed finalmente chegou no Japão, eles colocaram como personagem principal um cara que não é japonês e não tem nada a ver com a história do Japão. Por que não colocaram um grande guerreiro, o Ezugi Kenshin, que foi um dos maiores do período Sengoku? Por que não colocaram o Yasuke como uma side quest, um personagem que você encontra pelo caminho? Imagina que maneiro. Mas não, colocaram o cara como personagem principal. Mas o fato é que Yasuke é só um evento curioso na história do Japão, mais nada. De qualquer forma, vamos lembrar que a Ubisoft é uma empresa privada e tem o direito de fazer o que quiser. E os fãs têm o direito de criticar e não comprar. Mas com isso, a Ubisoft pode ter destruído a razão desse jogo existir. Vamos ver o que mais de surpresa a Ubisoft tem a nos reservar agora. Olha o castelão, que coisa linda, gente. Não, a Ubisoft brinca com isso, né? E lá vamos nós, senhoras e senhores. Ai, meu Deus do céu. Doeu mais em mim do que doeu nesse cara aí. Mas vamos lá. Ubisoft, a gente está em 2024 e vocês ainda vêm com essas estrelinhas de ninja. Elas funcionaram no Ninja Jiraiya. Elas funcionaram no Shinobi para fliperama. Mas Ubisoft, em 2024, no Assassin's Creed, estrelinha ninja Ubisoft. Assim, essa cena aqui, pra mim, foi a maior esculhambação. Virou festa isso aqui. A menina tá endiabrada e tá saindo matando todo mundo, matando os samurais. Tudo profissional, tudo guerreiro profissional, tudo matador profissional. Aí uma mina, um docinho de coco desse aqui, tá virada no samurai, literalmente matando todo mundo aqui. Mas ninjas não eram assassinos, não. Eles eram só espiões que coletavam informações e faziam sabotagens e stealth. E somente isso. Claro que se o bicho pegasse e eles tivessem que matar, eles matavam. Mas se você vivesse no Japão feudal, você não ia invadir lugar nenhum pra matar ninguém, não. A menos que você fosse, adivinha só, um mongol. Isso aqui mexe com a cabeça das crianças. Pra mim já chega. Já sofro com o meu Vasco, ainda tenho que sofrer com esse trailer horrível. Estrelinha ninja Ubisoft.